Amados, o que o Senhor compartilhou em meu coração para estar com vocês ministrando essa manhã, ou apenas compartilhando, é sobre o livro de Salmos. Eu não sei se cada um de vocês já tem um livro predileto. Você tem 66 livros na Bíblia. Existem alguns livros a mais na Bíblia Católica, que não é pecado se você ler também não. Oxe, fica bravo não comigo não, porque eu sou assim mesmo. Por exemplo, eu não chamo nem os apóstolos de São Marcos, São Mateus, porque se eu aceitar as canonizações do tempo passado, eu preciso, reconhecer a de hoje. Eu tenho uma amiga que foi minha amiga e é santa. Eu conheci a irmã Dulce. Já imaginou? Se eu fosse da fé deles, eu ia dizer assim: irmã Dulce, lembra de mim? Eu não ia dizer ela, Santa Dulce, irmã Dulce, lembra de mim? Ela ia dizer: como é que eu posso esquecer com a cabeça desse tamanho? Não era não? E ela estava assim com ela. Pedi ela responder. Mas eu não vou muito nessas canonizações. Mas os livros que estão na Bíblia Católica não faz mal não ler. Não faz mal reler. Não faz mal nenhum, porque eles não ensinam nada divergente da nossa fé em Cristo Jesus. Porque se vos descer um anjo do céu anunciar outro evangelho, o que é que nós dizemos para esse anjo? Pega a reta, bichão. Antigamente dizia: sai, Satanás. Agora ficou moderno, pega a reta, Satanás. Ô cara, ô bichão. Lá no Nordeste vaza. Vaza aí, rapaz. Ou a gente no Nordeste chama de capiroto. Sai, capiroto. Mas eu tenho como o meu livro, quando era criança, eu era apaixonado pelo livro de Marcos. Afinal de contas, meu nome, eu chegava na igreja e o pregador dizia: abra a Bíblia no Evangelho que escreveu São Marcos. Puxava a saia da minha mãe. Ela: fica quieto, Marquinho. Quando era minha avó, dava um puxão de orelha, porque minha avó era mais austera. O certo é que cresci um pouquinho, aí fiquei vidrado no livro de João. Como eu amo João, rapaz. João não quer saber quem era o pai de Jesus, a mãe de Jesus, onde ele nasceu. Ele começa dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eita, João abençoado. Mas quando eu penso na vida, eu olho o livro de Salmos como um livro de diálogo. Coisas que hoje em dia foi transferida para as redes sociais. As pessoas dialogam através das redes sociais. Eu acho isso incrível. Às vezes as pessoas estão dentro da mesma casa, mas mandam um zap. Posta alguma coisa. Tem marido que quer zoar com a esposa e posta alguma coisa que ela fez ali e ela dá o troco. E o troco é sempre maior do que a entrada. Não sei porquê, rapaz. Essas irmãs, afinal de contas, hoje é o Dia Internacional da Mulher e eu quero homenagear a minha Luci Miranda. Perguntaram: por que o senhor colocou o nome dela Miranda, já que o seu é Marcos Aurélio Miranda de Lima? Meu último sobrenome é Lima. Eu disse: porque ninguém me conhece como Marcos de Lima. Todo mundo me conhece como Marcos Miranda. Então, aí foi pior, que quando ele vai fazer documento agora, as pessoas perguntam: como é seu nome? Luci Gomes de Miranda. E o seu? Marcos Aurélio Miranda de Lima. Ô irmão, não te mete nisso não. Vai em frente, segue aí, faz o cadastro. Quero parabenizar e estender esse parabéns à minha filha Cris, que é um presente de Deus para a nossa vida. Amo muito ela, as irmãs, a mãe, o pai. Amei o pai. Foi todo. Amei não, amo, porque
A amizade de crente é eterna. Não esqueça disso, irmão. Se você fizer uma encrenca aqui, vai ficar aqui, porque no céu não vai estar, não. Lá vai estar o chip apagado, você não vai lembrar de nada que te magoou, porque ele prometeu enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A gente vai reconhecer. Eu vou reconhecer o Xande. Eu soube que lá saiu uma comida italiana. Meu Deus. A gente tem esperança que Deus dê muitos anos de vida para um dia esse convite chegar. Um dia esse convite chega. E a verdade é que, voltando à palavra, eu tenho o livro dos Salmos como o meu livro na Bíblia. Porque é um livro de diálogo. A gente muitas vezes, hoje a Cris leu o Salmo que está na programação, Salmo 95. Você percebeu? Aquilo é Deus falando com a gente. Não é a gente falando com Deus. E dá um arrepio na coluna assim, quando termina numa frase drástica, né? Pensa que terminou assoprando? Não. Esta geração não entrará no meu descanso. Olha aí, o negócio é feio. E não entrou mesmo, não. Pereceram no deserto. Mas, quando você estiver pensando na vida, você pode ler o Salmo primeiro, principalmente os jovens. Foi o primeiro salmo que a minha família, que eu sou feito Timóteo, a minha fé é herança da minha mãe e da minha avó. Não se chamava Eunice nem Eloide, se chamava Emília e Maria do Carmo, que era a minha mãe, Maria do Carmo Miranda de Lima. Nossa casa foi o útero espiritual do nascimento da Igreja do Brasil para Cristo em Caruaru. E a gente conhecia, a nossa família já conhecia a família do missionário Manuel de Melo, que ontem a denominação comemorou 70 anos. E desses 70 anos, eu nasci num lar que ajudava o Brasil para Cristo e estou assim até hoje. E ampliei para Desperta Brasil. Aleluia! E amplio quantas tendas o Senhor mandar ampliar. Aleluia! E aqui foi Deus que mandou. Mas quando você estiver pensando na vida, lê o Salmo primeiro, porque minha avó me fazia recitar o Salmo primeiro, igual o irmão fez as crianças orarem o Pai Nosso e recitar os 10 mandamentos. Você já pensou no Salmo primeiro? Não, você já pensou no WhatsApp, você já pensou no Facebook, você já pensou no Instagram, parece automático. Não parece automático. A gente senta em algum lugar, pega o celular, é quase uma necessidade fisiológica. Mas é quase uma necessidade inconsciente. A gente já pega o celular e já abre nas redes sociais, sim ou não? Mas o salmista diz: bem-aventurado é o que, irmão? Quem abre o celular e vai direto na rede social. Foi assim? As redes sociais estão trazendo para nós, geração jovem aí, eu boto nós porque nunca perdi a esperança. Está trazendo ansiedade, neura, tantos males, porque agora as pessoas não vivem consigo mesmo, agora vivem para dar satisfação às outras pessoas. E o pior, se exibir. Você já viu alguém postar que levou uma queda na rua? Não, os outros postam quando... Os outros postam. E tem um cara que começa a rir, diz: eu me recuso a ler os comentários. Aí quando ele começa a ler os comentários, é pior do que o vídeo, ridicularizando as pessoas. E nós vivemos nesse trauma, nós vivemos nessa neura. Ninguém posta uma foto dela que não tiver boa, ela já deleta. Fala com a irmã Lucy para ver. Fala com ela, com os netos. Os meus netos batem a foto e quer ver. Não, apaga, ficou ruim. Misericórdia. Mas, irmão, essa cabeça vai diminuir?
Não vai, então vai a foto como tiver. Porque sou eu. Sou eu. Não quero nem saber se ela achando bonito, para mim está redondo. Está bem demais. Sabe o que minha avó dizia todo dia? Que menino lindo. Todo dia, mentirosa aquela irmã Emília. Eu era feio que dava dó. Magro que o paletó listrado dava uma lista só. Uma na frente e outra atrás. E sabe o que minha avó dizia? Que ela tinha medo que eu aboiolasse? Eu cresci no lar sem o meu pai, né? Então sempre disseram que a figura paterna, quando falta, o menino fica meio abestalhado. Aí minha avó dizia, repita, Marquinho. Eu digo, diga minha avó, eu sou homem 3 vezes homem. Eu sou homem 3 vezes homem. Hoje em dia não sou nem meio homem. Quanto mais um homem inteiro. E 3, misericórdia, já se foi. Irmãos, o salmista pede para nós botarmos em nossa cabeça o seguinte: bem-aventurado um de cada vez, porque todos respondendo às traduções diferentes, eu fico sem entender, né? Eu queria que o irmão da técnica colocasse nessa tradução que os meus filhos gostam, Salmo 1, verso 1, que a gente vai ler o Salmo todinho. Estou feliz porque aqui não tem essa neura de hora. Aqui Deus fala e a gente fala também. Porque tem hora que é Deus que fala, tem hora que é a gente que fala também. E aí o tempo vai embora, mas o dia a gente dedicou ao Senhor, não é verdade? Se precisar de comer, porque a diabetes às vezes ataca, não deixa você ficar muito tempo sem comer, vai ali na cozinha, ou faz como o irmão da guitarra que eu conheço, fica comendo enquanto se... Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E eu cresci, aprendi que não era para ir nem na esquina. Sou ruim de futebol, ruim, jogo ruim. Pense num cara ruim. Um dia, rapaz, eu fazia seminário, faz tempo isso, lá no Recife, era bem jovem, eu não era nem casado. De casado ele tem 46. Aí eu enganei os irmãos do seminário, né? Chamaram para um jogo no sábado e eu me vesti igual um jogador. Pense num cara parecido com um jogador. Camiseta de jogador, calção de jogador, meião de jogador, chuteira de jogador, alto, olha, 1,80 m e pouco de altura, magro. E aqui ainda se faz, né? Escolher o time assim, tira no paro ímpar e um pé. Oxe, o irmão que ganhou o paro ímpar era aquele grandão. Eu olhei assim e pensei, vejo que não és profeta. Porque foi carne e sangue que tu revelou. Porque se tu fosse espiritual, era seminarista, tinha dito, aquele não, Jesus, aquele não, Jesus. Eu já entendi, Jesus, não precisa falar mais nada. Aí quando começou o jogo, não demorou 3, 4 jogadas, o rapaz virou para mim e disse, tu me enganou, hein? Ele falou, vai pro gol. Aí me botaram no gol. E eu sou assim, né? Quando eu estou lá e o cara prepara para chutar, eu já faço assim. Já boto a mão na frente da cara, porque eu não quero nem ver onde o cara vai chutar, quanto vai me jogar para pegar. Oh. Lendo esse versículo, primeiro do Salmo 1, o que é que você pensa sobre as redes sociais? Você está fora da roda dos escarnecedores?
Você está longe do conselho dos ímpios? Você está longe dos ímpios? Não, você está disputando com eles quem é mais bonito, quem sai com mais menina, e as meninas que ficam com mais menino. Diga misericórdia. Quando estiver pensando na vida, abre a Bíblia, irmão. Que privilégio é os nossos dias em nível de tecnologia. Tudo que a gente quer na Bíblia, de informação, a gente pergunta ao irmão Google. O Google sabe de tudo, irmão. O Google sabe de tudo. Quase tudo, né? Porque um dia desse, filhinha falou assim: eu vou olhar no Google o que é que sabem de tu. Não sabiam nada. Resultado, não encontraram. Eu disse: eu estou bem com Deus, aleluia. Ninguém está falando nem mal nem bem, estou feliz. Lá tem uma rádio no Recife que fala: estou feliz, estou na top. Como se a rádio é top gospel trouxesse felicidade. Mas tudo bem. Quero passar para o próximo tópico, mas eu pergunto para você: quando você está pensando na vida, o que é que você faz? O que é que você faz quando você está pensando? Ou você nem pensando está mais, que a nossa geração está com um problema grave de pensar. A gente mesmo está de boicote com isso. Quando a gente vê alguém parado pensando, já chega e fala: o que é que você tem? Dá vontade de dizer: eu tenho orelha, eu tenho nariz, eu tenho uma esposa linda, maravilhosa, eu tenho filhos, eu tenho neto. O Arthur joga futebol, meu neto, lá na Austrália, num time de primeira divisão, já jogou pela seleção australiana, aleluia. Se vocês veem aí, Arthur de Lima, lá na Austrália chama Arta de Lima. Aí é ele, viu? O neto filho do Marco, que o neto filho do Dé vai cortar os outros. Não é cortar no futebol, dar um drible, não. É cortar e fazer cirurgia, né? Aleluia. Diga comigo: quando eu estiver pensando na vida, eu vou abrir os Salmos, porque eu vou estar conversando. Essa é a verdade. Conversando com Deus. Então, quando você estiver pensando na vida, lê o Salmo primeiro, irmão. Mas se você estiver preocupado, eu estou preocupado. Porque quando alguém te aborda se perguntando o que você tem, se você disser: estou pensando na vida, aprenda a resposta urgente. Leia o Salmo primeiro. Que tudo que quem pensa com Deus, junto com Deus, faz, que é que diz o verso primeiro, o último verso? Prosperará. Amém? Quem quer prosperar aqui? Então, faz um acordo comigo: 20% do tempo que você fica nas redes sociais, dá a Bíblia. Faz esse acordo essa manhã. Vou fazer um teste com Deus. Uns irmãos que eu conheço falam fazer um desafio, mas o desafio lá é só financeiro, não sei porquê. Fazer um desafio para quem está com fé e acredita na palavra: dê 10 mil contos na igreja, que você vai receber 100 mil. Olha, eu pegava emprestado e dava. A gente que é besta faria um negócio desse. Afinal de contas, é simples. Mas quando você estiver pensando na vida, pensa no Salmo primeiro. Tudo que ele fizer, prosperará. Combinado? 20%? Faz esse desafio. Mas não faz um desafio de um dia não, tá? Nem de 2. Faz como eu. Desafiei o Senhor. Eu e o pastor João está aí na casa passando dos 70. Meu Deus! Pastor João, eu admiro demais, porque quase 60 anos de ministério, na mesma igreja, servindo a Deus.
mesma igreja. Eu não tive esse privilégio. A igreja que eu mais fiquei foi 8 anos em Jardim Helena. Essa irmã Lucy tem um galardão no céu, tamanho do Maracanã. Eu não sei como ela vai fazer para carregar, porque de mudança de casa, assim, de cidade, de estado, de um monte de lugar, já passamos na casa de, uma vez fizemos as contas aí, umas 30 mudanças, quase uma por ano. Fala misericórdia, irmão. Mas se você estiver preocupado na vida, você vai para o Salmo. Aí, ó, você está pensando, né, velho? Está pensando, não é estar preocupado, não, irmão. Está pensando, tá no outro estágio. Preocupado é uma coisa, não esqueça. Preocupado é Salmo 40. Põe o Salmo 40 para a gente aí, filho. Preocupado é Salmo 40. Por que é Salmo 40 quando está preocupado? Porque diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por... É essa hora quando você está preocupado, você está precisando de socorro. Se você está preocupado, porque você não é... Não, tem gente que é preocupado por vida, né? Mas não é que a situação dele é ruim. Ele começa a pensar assim: eu vou fazer isso, e se der errado? Aí ele pensa numa solução naquele primeiro erro. Aí ele aumenta a gravidade da reação e fica mais preocupado ainda. Diga para mim, diga: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O crente que não fica só nas redes sociais, porque se você quiser, tem profecia na rede social à vontade também. E você quer me enganar dizendo: não, eu estou olhando as coisas do céu. Aí o cara você está passando ali. Aí, ei, você, sou eu. Você mesmo. Eu, tá certo, coisa e tal. Aí o cara, antes de dar a palavra, fala: meu pix é tal. E dá a profetada dele. Meu Deus do céu, salve Jesus para ter misericórdia da gente. O salmista está lá conversando, você conversando com Deus, Deus respondendo. O salmista está dizendo a Deus agora: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas se ao invés de preocupado você está precisando de uma coisa mais rápida, para onde você vai? Qual é o salmo? Um de cada vez, porque cada um, eu sei que tem seu salmo predileto, mas fica difícil ouvir todo mundo falando um número de um salmo. Salmo 70, põe aí, filhão, o Salmo 70, para a gente ver quando a gente está apressado, precisando de um socorro urgente de Deus. O salmista diz: praze-te, ó Deus, em livrar-me É por isso que eu não passei no exame de vista de motorista. Eu fui fazer o exame de vista. Aqui atrás está melhor, né? É maior. É meu número. A doutora passou na tela uma letra menor do que aquela. Aí ela falou: me diga aquelas letras que está ali. Eu falei: aonde? Ela disse: na parede. Eu digo: tem uma parede ali? Tem. Então eu nem vou continuar o exame. O senhor vai para um oftalmologista e pede um laudo para saber como está a sua vida. E quero também um laudo neurológico, porque eu tremo a mão, né? Aí eu digo: tá bem, doutora, que eu nunca vai sair da minha boca nenhuma coisa estressada, porque a pessoa está fazendo o trabalho dele. Aí primeiro eu fui na oculista, a outra, né? Não, primeiro eu fui na neuro. Aí quando eu cheguei lá, a senhora olhou para mim e disse: o senhor está muito bem, o senhor está jovem, o senhor está aí, me botou lá em cima. Daqui a pouco começou a fazer os exames, daqui a pouco ela falou: o senhor está ruim, hein?
Aí eu falei, por onde saiu aquela doutora que estava aqui agora, ia dizendo que eu estava bem, jovem, estava quase vivo. A mulher me acabou, rapaz. Acabou comigo. Depois me ofereceu um tratamento que era 700 por mês. Eu digo, não, eu vou morrer feliz. Irmãos, o Salmo 70 é para quem está com pressa. Precisa que Deus haja, que Deus trabalhe. Mas, se você ficar só nas redes sociais, o que é que você vai aprender? Alguma coisa que deu certo para um e falhou para 100. Diga misericórdia. Mas se você tiver sob perseguição, perseguido assim, daquelas perseguições assim, bastante difícil, aí você vai para o salmo, esse todo mundo vai ser unânime. Que salmo você vai? Eu não falei que todo mundo ia dizer? Porque os salmos estão na ponta da língua da gente. Salmo 91, põe aí Salmo 91. Se o perseguido já não sente um alívio só em ler esse salmo. Salmo 91 diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, o que é que vai acontecer com ele? O próximo, meu filho, me ajuda. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem ajuda mais do que rede social. Sim ou não? Mas você não devia nem responder, porque você vive na rede social. Se você olhar o meu Face ou o meu Instagram, eu acho que faz alguns anos que eu não posto nada. Vejo as postagens dos irmãos, amigos, porque no meu Face são mais de 5.000 pessoas, já transbordou. No WhatsApp eu tenho mais de 1.300 pessoas no WhatsApp. Eu não mando aqueles bom dia para todo mundo de manhã, não. Oxe. Jesus me guarde. Vou mandar bom dia todo dia. Uma pergunta que não quer calar. Todo dia está bom, é? Ou tem dia que o mar não se abre e você bebe água? Tem dia que o mar não se abre, mas você não morre, mas bebe água. Não adianta ser positivista, adianta confiar no Senhor. Eu tenho uma parte da família, porque a minha família é muito heterogênea, diferente. Meu pai levou muito a sério o nome dele, Salomão. Eu tenho 18 irmãos, de 8 mães diferentes. Ele achou que ele era judeu, então achou que ele era da linhagem do rei Salomão. E aí queria ter muita esposa e muito filho. E eu, nem para os meus irmãos, que tem grupo, eu dou todo dia bom dia. Agora, todos eles sabem de uma coisa: se falar comigo, eu estou com o ouvido atento para ouvir e orar com qualquer um que me ligue. Eu ligo sim, às vezes que preciso, eu mando alguma saudação, esqueço o aniversário, porque ninguém vai lembrar o aniversário de 18 irmãos, 18 cunhados e cunhadas, porque são 9 homens, 9 mulheres. Tem alguns que eu não consigo falar, porque já foram apertar a mão de Jesus. Eu só posso esperar chegar lá e encontrar. Mas não sou contra a rede social não, meu irmão, muito pelo contrário. Louva a Deus por isso existir nos dias de hoje, facilita a vida. Agora não pode dominar a tua vida. Dominar não. A pessoa não consegue ficar na casa de Deus durante esse culto breve. Eu fui uma vez no seminário, conversei com um irmão que foi num seminário desses coaches. Esses coaches de pastor, eu morro de rir, não acho graça, rapaz. Eu morro de rir, não acho graça.
O coach chegou para os pastores que estavam ali ouvindo ele, disse assim: ó, você tem que diminuir o tempo do seu culto, porque você consegue fazer vários cultos no mesmo dia e entra mais oferta. Eu digo, esse coach é gente boa, dormindo, sem sonhar e sem roncar. Um saco de areia nas costas. O outro é advogado, minha filha trabalha com eventos, um advogado famoso aqui de São Paulo. Ele é coach de advogados também. Aí botou lá uma palestra. Sabe quantas pessoas deu? 2.000 pessoas, que foi 2.000 pessoas a inscrição aberta. Sabe quanto era a inscrição? R$2.000. E sabe como é o comercial dele? Que ele saiu de ganhar 5.000 por mês para ganhar 5 milhões por ano. Até eu quase fui. Eu digo, isso é o cara. Lá no Nordeste a gente chama de cabra safado. Cabra safado. Porque daquelas 2.000 pessoas, já imaginou se todos saem dali ganhando 5 milhões por ano? O Brasil não existia mais crise, rapaz. Não existia mais desemprego, mais nada, porque quem ganha 5 milhões por ano, investe, abre negócio, faz, acontece. E só lembro que quando a gente começou, os advogados começaram a existir no mundo, chamavam de sofista. Eu vou contar isso para vocês. Cris, não fica brava não, se alguém aqui pensar em fazer direito, está pensando certo. Eu não sei se é advocacia, mas faça direito. O que você fizer, faça direito. Aí, essa classe começou a cair em descrédito, porque o sofista estava defendendo a tua causa, que eram as pessoas que tinham habilidade no falar, conheciam um pouco os costumes, que não havia um código de lei tão austero. E aí, as audiências geralmente terminam no mesmo dia. A outra parte via que o advogado do outro era mais hábil e que ia dobrar a situação, aí já chamava e dizia, quanto você quer para passar para o meu lado? Aí o cara botava o preço e ele pagava. Aí na outra audiência vinha o cara que estava defendendo aquele para defender o outro. Aí o povo começou, isso é um caba safado. Defende quem paga mais. Diga comigo, quando eu estiver em perseguição, eu vou me valer do Salmo 91. Se você continuar lendo, eu recitava esse salmo todo sábado, que tinha vigília na igreja lá em Bibiribe, onde eu cresci. E na vigília, a irmã Hermelinda Revoredo, uma irmã histórica da nossa igreja, uma mulher de Deus, ela fazia todo sábado a leitura desse salmo, perto da meia-noite, porque fala que mortandade não assola ao meio-dia, nem mortandade que assola na escuridão. Ela meia-noite nele. Mas se eu estiver perplexo, se eu estiver assim, chocado pela situação, eu não sei se vocês estão chocados com algumas situações que estão nos afligindo. O feminicídio nessa nação está um negócio absurdo. Eu fico perplexo. Uma coisa que choca, que revolta, que dá vontade de pedir a Deus que ressuscite Lampião e dá uns endereços para ele e fala, já que o juiz, a polícia não vai fazer nada. Um coronel, rapaz, um tenente coronel matou a mulher que era policial, deu um tiro na cabeça da mulher e disse, eu estava tomando banho, eu vi um tiro, saí, ela estava no chão, eu voltei para tomar banho. E não prenderam um cara desse, não deram voz de prisão para ele, prisão em flagrante.
disse que a mulher tinha se suicidado. Exumaram o corpo da mulher agora para refazer. Imagina, eu sou advogado criminalista, quando eu vou na delegacia, você sabe o que é que o delegado faz? Doutor, conversa um pouquinho ali com o escrivão. Aí eu vou para uma salinha com o escrivão fala: doutor, quanto a gente pode levantar aqui? Eu digo: eu não sei você, mas eu tenho os meus honorários e só trabalho dentro da lei. Aí o cara fala: o senhor dá licença? Aí vai embora. Diga comigo: quando eu estou perplexo, eu vou ao Salmo 121. Estou terminando. Salmo 121. Põe aí. Quando o cara está perplexo, é que onde ele olha, choca. Estou chocado com os Estados Unidos. Chocado. Pensa num cara chocado. Ainda bem que isso está na internet e eu já estou fora de lá. Senão Trump ia mandar me pegar. Irmão, eu estou perplexo. O homem lá foi eleito, principalmente o povo evangélico, não é? Porque lá o catolicismo aqui é muito parecido com o cristianismo de lá, no sentido que todo mundo fala que é evangélico. Agora é aquele que vai no culto do domingo, vive a vida que quer e continua assim. Porque ele leu lá na Bíblia que vinde como estais e fique como quiser. Eu não vi isso. Vocês viram por aí em algum lugar escrito isso? Vinde como estais, eu já vi. Quem já viu? E fique como quiser. Nem na minha casa eu digo para a pessoa: fique como quiser. Sei lá com aquele que... Eu sei lá o que esse doido quer. Irmão, fica à vontade, eu digo. Mas com as coisas assim, outras não. Aí eu te pergunto: o povo evangélico, o homem, eu admiro ele em muitas coisas boas que ele está fazendo. Tem muita coisa boa que ele faz. Agora, um crente, esqueça a política. Um crente dizer primeiro eu, só se você não está lendo a mesma Bíblia que eu. Será que você nunca leu o apóstolo Paulo, que diz: irmão, não ponha os seus interesses, os seus olhares só nas suas coisas. Veja a necessidade dos outros. Irmão, primeiro eu. E outra coisa, se você não quiser me dar, eu bombardeio e tomo. Se você não quiser me vender, eu bombardeio e tomo. Misericórdia. Sem Jesus tem poder. Mas quando eu estou assim perplexo, indignado com essas situações, estourou o escândalo do INSS, eu estou lutando por uma aposentadoria. Fiquei pensando, né? Se eu fosse aposentado, eu ia ser desses roubados. Por quê? Porque as contas vêm para mim, eu não olho. Eu vou num restaurante e o cara traz a conta para pagar, eu não olho, filhinha fala: dá para mim. Eu digo: aí tem, essa aí já recebeu uma revelação que aí tem. Aí papai, quando olha, tem um negócio errado. Eu não olho. Se eu fosse já aposentado, esses caras tinham metido a mão na minha aposentadoria, eu nem tinha olhado no olerite. Oxe, e uma irmãzinha, semana passada, foi dar testemunho na igreja lá em Bibiribe. Disse que ela estava em casa, o telefone tocou, ela atendeu. Olha, aqui é do banco, coisa e tal, porque então, o banco está tirando um dinheiro da sua conta. Olha, ela disse: é mesmo? A senhora vem aqui no banco para resolver. Ela falou que ele sabe na ficha, né, a idade da pessoa, porque a pessoa está aposentada, ela está aposentada com certeza de validez, porque ela quase não anda direito. Não posso ir no banco não, então a gente vai aí. Enfim, deram um golpe na irmã de tirar até o cabelo, porque ela ainda tinha, pouco, mas tinha. Pensa comigo, é de deixar você perplexo, não é? Sabe o que é que o salmista diz no Salmo 121? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o... E onde é que as pessoas estão colocando os olhos? Nas redes sociais, na política, no futebol. Tem crente mais apaixonado pelo time
do que pela obra de Deus, do que pela casa de Deus, de que pela família, de que a esposa. Eu conheço um rapaz que ele faltou o casamento da irmã dele, porque, que é o meu time também, o glorioso tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és grande, tu és forte, entre os grandes és o primeiro. Ó tricolor, oh. Esse salmo é do salmista Mirandinha, capítulo 1, verso 2, porque o primeiro é ó tricolor, oh. Eu nunca comprei uma camisa de time para os meus filhos recém-nascidos. Nunca comprei uma camisa de time para um filho recém-nascido e oriento, não proíbo, não critico, só oriento. Faz isso não, irmão. Essa bênção vai crescer apaixonado por esse time e poderá trazer algum tipo de lágrima para você. Agora, se ler o Salmo, a lágrima vai ser de alegria. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Se vocês quiserem, eu paro agora, mas eu tenho que dizer, a lágrima será de alegria, e se for lágrima de tristeza, Deus reverte em lágrimas de alegria. É só você levantar os olhos para os céus e esperar o socorro do Senhor, que fez os céus e a terra. Elevar os olhos para os montes significa que você estava lá no vale, lá embaixo. E é a posição mais frágil que o ser humano tem, é quando está por baixo, porque de cima é muito fácil atacar, destruir aquela coisa que está na parte de baixo. Mas quando eu estou perplexo, eu olho para os montes, de onde vem o socorro do Senhor, que fez os céus e a terra. E para encerrar, quem pode dizer amém? Tá bom, a fome tomou conta já. Quando eu estou pleno, eu disse para você que quando eu estou pensando na vida, quando eu estou apressado, aliás, preocupado, precisando de alívio, perseguido, perplexo, e agora eu quero falar para você, quando eu estou pleno. A gente tem momentos plenos na vida. São muitos não, mas tem. Mas tem. O que é o momento pleno? Onde o teu sentimento de gratidão a Deus é maior do que as tuas aflições e ansiedades. Este é um momento pleno. Quando eu estou pleno, eu vou para o Salmo 150. Aleluia. Os salmos são palavras, uns diálogos, conversa com Deus. Começou com Moisés, há 1400, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, e foi até salmistas mais ou menos 430, 450 anos antes de Cristo, porque naquele período, graças a Deus, não tinha redes sociais. Esses irmãos não perderam tempo em ouvir. Quando eu estou para dar risada, quero ver marmota, eu ponho lá, tranquilo. Agora, quando eu estou pensando na vida, eu não vou na rede social. Ela não tem uma resposta para mim. O Salmo tem. Quando eu estou preocupado com a vida, eu vou nos salmos, não vou nas redes sociais. Quando eu estou perseguido, eu não vou nas redes sociais, eu vou nos salmos. Quando eu estou perplexo, eu não vou nas redes sociais, senão eu fico mais perplexo ainda. Gente, eu li um estudo essa semana. Eu leio jornal assim como nós brasileiros lemos, né?
eu vejo as notícias no UOL, só o título da matéria. Quando me interessa, eu até leio um pouquinho, porque é o mesmo do mesmo. Você já percebeu isso? Já percebeu que é o mesmo do mesmo? Hoje nós temos uma saturação de, não confunda, informação com cultura. Não confunda, por Jesus Cristo eu te peço, não confunda. Você está sabendo de tudo em relação à vida dos outros, dos artistas. É tão natural isso que o programa mais badalado do Brasil hoje é o BBB. Por quê? Porque a vida das pessoas estão exposta 24 horas. Quando alguém entra na minha casa, que eu recebo com todo amor, que eu recebo com amor, carinho, quando eu chego na casa do Dé, misericórdia, eu me sinto na antessala do céu. Pensa que para sair de lá é mão de obra, irmão. Queria ficar por lá. Netos lindos. Estou me referindo a Radassa, tá? Estou me referindo a Benjamin e a Azaf não, tá? Azaf, fica firme aí. Filha, a avó já está dizendo que é lindo todo mundo lá, olha. Lindo genro, linda filha, lindo filho, linda nora. Porque aí eu não sei dos dois quem é o meu filho. Os dois são meus filhos. E aí eu digo para você, quando eu entro lá, eu não vou no banheiro, levanto o vaso sanitário e meto a cara lá dentro do vaso sanitário. Alguém faz isso quando vai na casa de alguém? Mas na nossa mente, a gente permite que o pensamento vá, atravesse a casa todinha e vai na latrina mais fedida que tem. O problema mais repugnante que você ouviu falar ou vive, é ali que você vai colocar o seu pensamento. Aí você fica dominado. Mas quando eu estou pleno, eu vou para o Salmo 150. Põe o Salmo 150, que começa com aleluia. Quantos podem ler o Salmo comigo? Dê um brado de aleluia. Diga. Aleluia. Está fraco. Está fraco. Chacrinha não ia aceitar uma coisa dessa. Por que é que eu vou aceitar? Quando Chacrinha dizia, quem quer abacaxi? Silvio Santos dizia, quem quer? Se eu dissesse quem quer dinheiro aqui. Eu estou dizendo para nós bradarmos em alta voz, dizendo, aleluia! Vamos ler o salmo todo? Louvai ao Senhor no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Segundo, aleluia, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante e com muita grandeza, com a sua grandeza. E diz ainda o verso 3, aleluia, vai sair, de um por um vai sair. Louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Está faltando harpa aqui, viu? Mas a harpa pode ser a de 5 dedos, assim, não tem problema não. Vamos lá. Louvai-o com adufe e com dança. Isso eu vi. Azaf está um adufeiro, não está? O baterista está outro adufeiro também, rapaz. É adufe para cá, é adufe para lá. E diz ainda, danças. Louvai-o com instrumentos de corda. Olha aí, meu irmão, choveu no teu roçado. Aleluia. E meu filho Dé no baixo, fala assim, não é? É muito forte, né? Manda muito, irmão, manda muito. Eu falei para um jovem um dia desse, rapaz, você toca muito. Aí ele, obrigado, pastor. Eu digo, não, filho, eu estou me referindo, você toca o dia inteiro. Não é que você toca bem, não. É que... Só Jesus na minha vida. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. E ainda diz, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. E vai caminhando dizendo, todo ser que respira,
Louve ao Senhor. Aleluia. Fique de pé, irmãos. Aleluia.